protestante, a revelação divina é a regra de fé e prática. E a Bíblia não fala em purgatório. A outra... Professor JV, os protestantes têm razão em dizer que não existe purgatório nas Escrituras Sagradas? Não, pois eles sabem, mais do que ninguém, pelo menos deveriam saber, que a letra mata e o espírito vivifica. Tanto é assim que, quando vemos uma testemunha de Jeová alegar que na Bíblia não existe a palavra Trindade para um protestante, imediatamente o vemos rebater dizendo que de fato a palavra não existe ali, mas que o sentido ou o espírito da Trindade está contido em toda a Escritura. Então alegam trechos decorebas da Bíblia, até do Velho Testamento, onde o Deus Trino é insinuado nas entrelinhas da palavra. Aí são citados trechos como aquele de Gênesis 1:26, em que Moisés escreveu dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e outros onde a dedução lógica é a de que Deus é um em três e três em um, como Lewis disse, um Deus tripessoal. É assim que os protestantes fazem. Ora, o mesmo acontece com a palavra purgatório. De fato, ela não está nas Escrituras, ou na letra que mata. Ela está nas entrelinhas, ou no espírito que vivifica. E também está ao longo de toda a palavra de Deus, seja no Velho ou no Novo Testamento. Senão vejamos. Observemos o que disse Isaías acerca de um povo perdido num lugar tenebroso. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Isso é Isaías 9:2. Que região será aquela? Não é a mesma de que fala o Salmo 23:4? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum? E quando Paulo diz que está convencido de que nem a morte, nem o futuro, nem a profundidade nos separará do amor buscador de Deus, aquele do Salmo 139, 7 e 8, não estava pensando exatamente que as almas perdidas em si mesmas sempre terão perto de si aquele que diz: eis que estou à porta e bato? E o que disse aquele salmo? O salmista disse: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei de tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo do abismo, lá estás também. E quando Pedro diz que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, e depois diz que, por esta razão, foi o evangelho pregado também aos mortos? Isso está em 1 Pedro 3, 18, 19 e 4, 5, 6. Não estariam aqueles dois grandes apóstolos do Senhor a interpretar corretamente todo o Velho Testamento? Enfim, tudo isso nos leva à inquietante pergunta: será que os protestantes não sabem distinguir o Tártaro do Hades? Não fazem distinção entre o inferno e os infernos? Não distinguem o abismo do lago de fogo? Não distinguem a realidade dos mortos anteriores ao juízo final e o destino dos condenados após o grande julgamento? Onde estarão os mortos de agora, que Paulo diz que comparecerão perante o grande tribunal? Como está em 2 Coríntios 5:10. E se eles já estivessem no inferno, conforme a interpretação errada de João 3,18, como compareceriam ao último tribunal? Enfim, toda a lógica bíblica aponta para uma realidade atemporal de estadia dos mortos, que não estão mortos, segundo Lucas 20:38, e de definição escatológica após uma reunião final com Deus, na qual as almas presentes escolherão o seu futuro conforme a sua livre e espontânea vontade. Logo, a resposta da excepcional professora está muito aquém do universo conceitual bíblico, ou muito aquém das possibilidades polissêmicas das Escrituras, como costumava dizer o mestre Costa Matos. Quem acompanha os trabalhos da EAT já o conhece bem. Purgatório. O Lewis trabalha aqui uma ideia de purgatório, mas é uma ideia hipotética, repito, tá? Não quer dizer que ele acredite em purgatório. Então, o purgatório tem a ver... Finalmente, a informação de que Lewis não acredita no purgatório é inteiramente equivocada, para não dizer tendenciosa, pois Jack escreveu um livro no qual diz textualmente que acredita no purgatório, e sem qualquer papa na língua.
Quem quiser ler a declaração dele, por favor adquira o livro Oração, Cartas a Malcolm, e a verão direta e francamente, tal como deve ser qualquer crença sincera nas Escrituras. O leitor deve então ler todo o capítulo 20 do livro Cartas a Malcolm, da editora Vida, edição 2009. Sobretudo o segundo parágrafo da página 137, a frase final, onde ele diz escancaradamente: eu acredito no purgatório. Veja a foto desta página no slide seguinte. Aliás, a bem da verdade, a revelação que Lewis fazia de sua crença no purgatório também segue o padrão de alusão das Escrituras, pois em muitos de seus livros a sua crença no purgatório aparece alusivamente, ou nas entrelinhas, seguindo a regra de que a letra mata e o espírito vivifica. Até em seu livro mais famoso e mais didático, O Cristianismo Puro e Simples, Jack diz, ao se referir a um pecador impenitente, que todos deveríamos orar por ele e desejar que ele alcance, neste ou noutro mundo, a cura definitiva para a sua chaga espiritual. Isto está no livro 3, capítulo 7, parágrafo 10, página 156 em PDF. Veja o trecho no slide seguinte. Disse Lewis, abre aspas, o que, portanto, realmente importa são aquelas pequenas marcas ou deformações na parte central interna da alma, que a transformam, com o correr do tempo, numa criatura celeste ou infernal. Quero dizer que cada vez que esse sentimento levantar a cabeça, dia após dia, ano após ano, durante toda a vida, devemos feri-lo na cabeça. É um trabalho duro, mas a tentativa não é impossível. Mesmo quando se mata e se pune, é preciso procurar sentir pelo inimigo o que sentiríamos por nós mesmos. Desejar que ele não fosse mal, esperar que ele possa, neste mundo ou no outro, ser curado. Desejar, de fato, o seu bem. Fecha aspas. Noutro trecho do mesmo livro, ele diz assim: ele conhece a máquina estragada que tentais dirigir. Prossegui, fazei o que puderdes. Um dia, talvez no outro mundo, talvez muito antes, ele a lançará ao ferro velho e vos dará outra. Podeis então espantar-nos a todos, não menos do que a vós, porque aprendestes numa dura escola. Isto está no livro 4, capítulo 10, parágrafo 14, página 122, na versão em PDF. Ora, se alguém pode ser curado noutro mundo, de qual mundo Lewis estava falando? Do céu? E se haverá cura no céu, por que então não seria curada toda a humanidade? E afinal, não diz a teologia e a Bíblia que ali só entrarão os irrepreensíveis e os santos, únicos que jamais contaminariam o paraíso? Logo, Lewis falava de uma cura noutro lugar, e este lugar ele expôs com maestria no livro The Great Divorce. Aliás, para não deixar outro ponto sem sinal, a leitura atenciosa das 95 teses de Lutero mostram que o grande reformador também acreditava no purgatório, como se pode ver na enumeração das seguintes teses luteranas. Tese 17. Parece desnecessário dizer, para as almas no purgatório, que o horror diminua na medida em que cresce o amor. Tese 19. Também parece não ter sido provado que as almas no purgatório estejam certas de sua bem-aventurança, ao menos não todas, mesmo que nós, de nossa parte, tenhamos plena certeza. Tese 22. Com efeito, ele não dispensa as almas no purgatório de uma única pena que, segundo os cânones, elas deveriam ter pago nesta vida. Tese 25. O mesmo poder que o Papa tem sobre o purgatório de modo geral, qualquer bispo e cura tem em sua diocese e paróquia em particular. Tese 29. E quem é que sabe se todas as almas do purgatório querem ser resgatadas?
dizem que este não foi o caso com S. Severino e S. Pascoal. Tudo isso leva-nos a crer, com razão, que o problema do protestantismo não está nas suas origens, e sim neste nefasto movimento moderno, o qual eliminou ou escamoteou a verdade aprendida e defendida por seu próprio fundador. Uma tristeza. E mais. O que mais preocupa na descrença no purgatório por parte dos protestantes é eles esquecerem que a ausência de um purgatório faz reforçar a teoria da reencarnação. Senão, vejamos, onde um cristão encontrará uma razão para explicar o destino de dor eterna e imutável para uma alma que não crê em Jesus? Como explicar para um espírita que um Deus infinito em misericórdia sentenciou uma pena eterna para uma pobre criatura finita que não consegue crer sem provas? Ora, aquele que não creu em Jesus não vai nem para o céu nem para o inferno, pois não merece nenhum dos dois. Ele vai para uma realidade de sombras, onde ainda pode pensar e decidir se fez uma boa escolha, até que consiga crer e assim desejar o paraíso. Logo, por sua própria consciência missionária, os protestantes deveriam não apenas crer, mas pregar o purgatório. Só assim poderíamos combater o terrível estrago que a doutrina espírita causa no mundo. É isso. Finalmente, em razão da necessidade de fazer um vídeo curto e didático, que não cansasse o telespectador, não iremos aqui elencar outras citações de Lewis e das Escrituras, as quais serão dadas com o maior prazer a quem escrever para nós. Nosso e-mail segue ao final.